Meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje. Amados, como vocês viram aí na capa desse vídeo, né, nós vamos falar de 3 assuntos aí: o que Deus quer, o que Deus pede e o que Deus nos deu. Vou tentar ser bem rápido com este vídeo aqui, para não ficar assim muito longo, então vamos logo às escrituras. Nós temos aqui, olha, o que Deus quer. Vamos fiz assim por 3 espécies de módulos, 3 módulos, um módulo, o que Deus quer, outro, o que Deus pede e outro que Deus nos deu. Então vamos ao primeiro, o que Deus quer. O que será que Deus quer? O que é a vontade de Deus e que Deus quer, que Deus gosta? 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 ao 4. Já descobriu o que é? Não? Sem problema algum. Quem é que sabe a Bíblia toda? Ninguém. E todos nós, à medida que nós vamos aprendendo, estudando e aprendendo, nós vamos então tomando conhecimento, não é verdade? Então nada contra quem não sabe. Nós vamos aprender, para isso que nós estamos aqui, né? Eu aprendendo juntamente com vocês. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, veja, diz assim: que Deus quer, né? Admoesta-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que Deus quer? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amados, essas partes aqui, nós vamos ter outros vídeos lá para frente, na sequência, onde nós vamos estudar essas partes. Por exemplo, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Nós vamos ter vídeo depois, a sequência, né, explicando por que Deus quer que todos os homens se salvem e todos os homens não se salvam. Não são todos salvos. Se Deus quer, Deus não é possível ele fazer tudo o que ele quer, então por que Deus quer e não são todos salvos? Calma, amado. Vai ser tema para outros vídeos pela frente. Vamos com paciência nas coisas do Senhor. O segundo módulo que nós temos hoje é o que Deus nos pede. Deixa eu ver o que Deus pede para nós. Miqueias capítulo 6, versículos 6 a 8. Será que deu para imaginar? Bom, quantas pessoas que conhecem esses versículos de cor, mas tem outros que não, né? Então nós devemos de procurar nós estar sempre unidos, uns ajudando os outros, e nós aprendendo, né? Claro, o Espírito Santo é Deus, é o Senhor Jesus quem nos ensina através do seu Espírito Santo, né? Revelando às pessoas a sua palavra, que está revelada a sua palavra. Mas o Espírito Santo revela paulatinamente no nosso coração a cada um de nós. Então vamos lá ver para nós ver o que é que Deus nos pede. Aqui é interessante, amados, que você vê aqui no texto que, o profeta Miqueias, ele está falando o que ele pode dar em troco da salvação dele. Ele está falando, claro, ele está falando para Israel, não está falando propriamente dele, mas ele está fazendo assim uma analogia a ele. Como ele estivesse falando com Deus: Senhor, o que eu posso fazer para me salvar? O que posso dar? E daí nós temos a resposta do Espírito Santo em seguida. Vamos ao texto. Ele fala assim, Miqueias capítulo 6, versículos 6 a 8, né? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus dos céus? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de um ano?
Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Nota que aqui está falando, né? A respeito da salvação da alma dele. O que ele poderia pagar, né? Para Deus, o que ele poderia dar a Deus em troca da salvação da alma dele. E aqui vem a declaração para ele. Ele te declarou, homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. O que é esse aqui? O que Deus pede, nós vimos anteriormente ali, no primeiro módulo, o que Deus quer. Que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que Deus pede? Que se pratique a justiça, a misericórdia e ande humildemente com Deus. E agora o que é que Deus lá? O que é que Deus nos deu? O que é que merecimento nós tivemos para que Deus nos desse alguma coisa? Quando a Bíblia diz que por natureza todos nós éramos inimigos de Deus. Então Deus deu aos seus, aqueles que eram inimigos dele, por amor dele. Veja o que Deus nos deu. Aqui, uma grande parte, a maior parte os cristãos praticamente todos conhecem de cor esta passagem, João capítulo 3, versículo 16 ao 18. Mas vamos ler porque algumas pessoas às vezes não têm conhecimento dessa passagem. O que Deus nos deu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem que deu? Deus. Por que Deus deu? Porque amou o mundo de tal maneira. O que Deus deu? O seu Filho unigênito, Filho único. E para que Deus deu? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o que Deus nos deu, amado. Mas vamos prosseguir aqui no versículo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É essas partes que nós tivemos, então. Você veja que nós tivemos, conforme a capa do vídeo, nós tivemos aqui uma rápida pincelada, né? O que Deus quer, o que é que Deus quer? Vamos ter em mente que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É claro que dentro desse parâmetro tem muito mais coisa que nós aprender lá para frente. Deus quer isso. O que Deus pede para nós? Que nós amemos, né, a beneficência, que vamos voltar aqui para nós ver. Que Deus quer que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o seu Deus. E o que Deus nos deu foi o seu próprio Filho. Amado, isso aqui vai ser um vídeo bem mais longo para frente, para nós ver isso aqui, amado. Então, aqui a gente encerra este vídeo de hoje, mas fica já o convite para os próximos vídeos. O que é que nós estamos fazendo? A gente falou ali que em cada módulo desses, nós vamos fazer, se o Senhor nos permitir, né? Nós vamos fazer, então, um vídeo separado para cada módulo, explicando essas coisas, explicando com detalhes o que é a justiça de Deus. Então, Deus quer que nós exerça a justiça. Mas como será que é essa justiça? Será que essa justiça é como a justiça que nós vemos hoje? Será que nós vamos ter que
debulhar a Constituição brasileira para entender todas as leis, para nós podermos dar em justiça. Será que é isso? Não, amados, essa justiça, a justiça daqui da terra, nós temos de exercer e o valor dela aqui na terra. Agora a justiça que fala ali é a justiça sob a ótica de Deus, da maneira que justiça é na realidade para Deus. Porque a justiça daqui para Deus, na realidade não é justiça. Não é justiça, mas não é justiça perfeita. A justiça de Deus é a justiça perfeita. Então, nos próximos vídeos nós vamos entender todas essas coisas. Daí eu peço que os amados irmãos, companheiros aí do estudo bíblico, vamos acompanhar, vamos estar juntos nos próximos vídeos, nós vamos estar aprendendo mais, né? O Espírito Santo está aí com vontade de nos ensinar. E nós precisamos ter a vontade no nosso coração, corresponder com Deus, com a nossa vontade de aprender. Certo? Eu creio que é lucro para todos nós, quanto mais nós conhecer o nosso Deus, quanto mais nós tiver intimidade com o nosso Pai. E para a gente ter intimidade, amados, a gente precisa conhecer a pessoa. Não é verdade? A gente assim, contar os segredos, ter, né, aquela conversa mais íntima. É preciso se conhecer a pessoa. A mesma coisa, assim, amado, à medida que nós vamos conhecendo o nosso Pai, o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus, através das Escrituras, nós vamos estando mais próximo com Deus. A nossa oração vai ser uma oração assim mais agradável a Deus, por assim dizer. Os nossos pedidos vão ser, nós vamos aprender a vontade de Deus para nós fazer os nossos pedidos. Veja, tem tantas pessoas que tropeçam porque às vezes lê determinadas partes da Bíblia, por exemplo, pedir e dar-se-vos-á, batei e vos abrirá, e assim por diante, né? Se disser a esta árvore, arranca-te daqui, se planta lá no meio do mar, vai acontecer. E as pessoas fazem essa oração e se sente frustrada porque a árvore vai continuar ali, não vai se plantar lá no mar, não vai acontecer. Amado, a frustração das pessoas hoje, quanta gente está abandonando a igreja porque não acredita mais na pregação. Porque a pregação não é devidamente explicada, as pessoas não entendem. Então as pessoas acreditam cegamente numa coisa e aquilo não acontece. Percebe? Então, o que a gente vai ter de procurar? Buscar nas Escrituras, saber o que significa determinadas coisas. Por exemplo, é certo que Deus atende aos nossos pedidos. E é certo aquelas partes que está escrito e que não acontece porque nós entendemos de maneira errada e aplicamos de maneira errada. Tá entendendo? Porque a palavra de Deus não falha, mas acontece o seguinte: para que aquelas partes ali se cumpram, nós temos que entender o que está escrito lá, parece que em 1 João. Enfim, está escrito que o Senhor atende tudo aquilo que nós pedimos segundo a sua vontade. Então, o que vai valer, amado, não é o que nós determinar, não é aquilo que nós queremos, a nossa vontade, mas o que vale é a vontade de Deus. O que vale é nós pedir segundo a vontade do Senhor. E para que as nossas orações surtam efeito, para que aconteça aquilo que nós, né, sai da nossa boca para fora e o nosso testemunho possa exaltar Deus, possa exaltar o Senhor Jesus, nós temos que conhecer um pouco da vontade de Deus antes de soltar da boca para fora. Percebe? Aí assim as pessoas vão parar de abandonar o Evangelho, de abandonar o Senhor e de ficar desiludidos com as coisas que ouvem. Ok? Então, amados, estamos aí para o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Conto com a presença de vocês. A minha oração que o Senhor abençoe e guarde a vocês, a família de vocês. Ore por mim, por a minha família. Se for do agrado do Senhor, a gente se vê então no próximo vídeo.
Até lá, na paz do Senhor Jesus, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.